as pirâmides do Egito. Essas estruturas colossais cativam a humanidade há milênios. Elas se erguem como testemunhos de uma civilização perdida. Nós nos maravilhamos com sua escala. Nós nos intrigamos com sua construção. Como os antigos egípcios realizaram tal façanha? É uma pergunta que continua a fascinar cientistas, historiadores e sonhadores. As teorias abundam, algumas mais fundamentadas na realidade do que outras. Vamos mergulhar nas explicações mais populares. Vamos explorar as evidências. E vamos confrontar os mistérios duradouros que cercam essas maravilhas antigas. Então, apertem os cintos. Preparem-se para uma viagem no tempo. Vamos desvendar os segredos de como as pirâmides foram realmente construídas. Vamos começar com a mais icônica de todas, a Grande Pirâmide de Gizé. Essa estrutura colossal foi a mais alta por mais de 3.800 anos. É um feito de engenharia inspirador. Cobre uma área equivalente a 10 campos de futebol, composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesa em média 2,5 toneladas, mais pesado que um elefante adulto, extraídos a quilômetros de distância, transportados e erguidos com precisão espantosa. O interior é impressionante, rede complexa de câmaras e passagens, alinhamento com corpos celestes, escala e precisão impressionantes, inúmeras teorias e debates. Durante séculos, a teoria predominante tem sido a da força bruta. Milhares e milhares de trabalhadores labutaram sob o sol escaldante do Egito. Eles arrastaram pedras enormes pelo deserto. Eles usaram rampas e rolos para movê-las lentamente até o lugar. Essa teoria é apoiada por evidências encontradas em sítios de pirâmides. Arqueólogos descobriram vestígios de rampas. Eles desenterraram ferramentas usadas para extrair e moldar pedra. Existem até registros detalhando a organização de equipes de trabalho. Parece uma explicação plausível, mas é a história toda? Como veremos, existem alguns problemas gritantes com a teoria tradicional. Problemas que levaram alguns a buscar explicações mais imaginativas. A teoria tradicional tem suas falhas. O primeiro problema é o tamanho e o ângulo das rampas necessárias. Para elevar os blocos até o topo da Grande Pirâmide, as rampas teriam que ser incrivelmente longas e íngremes. Algumas estimativas sugerem que as rampas teriam sido mais longas que a própria pirâmide. Construir e manter estruturas tão massivas teria sido uma tarefa monumental. Teria exigido uma quantidade imensa de material e mão de obra. É difícil imaginar como tais rampas poderiam ter sido construídas usando apenas a tecnologia disponível para os antigos egípcios. Além disso, não há evidências arqueológicas de que tais rampas massivas tenham existido. Essa ausência de evidências físicas levou alguns pesquisadores a questionar a validade da teoria tradicional. Poderia haver outra maneira? Alguns pesquisadores propuseram teorias alternativas de rampa. Uma teoria sugere rampas internas. Elas teriam espiralado para cima. Isso teria permitido transportar blocos sem rampas externas longas. Outra teoria propõe uma combinação de rampas. Sem evidências concretas, essas teorias permanecem especulativas. Alguns pesquisadores acreditam que os egípcios usaram sistemas sofisticados de alavancagem. Esses sistemas poderiam ter reduzido a força necessária para levantar os blocos de pedra. Imagine alavancas, rolos e contrapesos. Um pequeno grupo de trabalhadores poderia manipular pedras pesadas com facilidade. Evidências dessas técnicas foram encontradas em tumbas egípcias. Métodos semelhantes poderiam ter sido usados na construção das pirâmides. A precisão das pirâmides vai além de sua construção física. O alinhamento dessas estruturas com corpos celestes é simplesmente notável. A Grande Pirâmide, por exemplo, está quase perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro. Esse nível de precisão sugere que os antigos egípcios possuíam conhecimento astronômico avançado. Eles entendiam os movimentos das estrelas. Eles usaram esse conhecimento para orientar seus monumentos com incrível precisão.
Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram projetadas para se alinhar com estrelas ou constelações específicas. Esses alinhamentos podem ter tido significado religioso ou simbólico. É uma prova da engenhosidade e das habilidades de observação dos antigos egípcios. Sua compreensão do cosmos desempenhou um papel crucial na formação de suas maiores realizações arquitetônicas. Nenhuma exploração da construção de pirâmides estaria completa sem abordar o elefante na sala alienígenas. Sim, alguns acreditam que seres extraterrestres desempenharam um papel na construção das pirâmides. Essas teorias geralmente apontam para a complexidade das estruturas. Eles citam a falta de uma explicação definitiva de como os egípcios realizaram tais feitos de engenharia. Embora divertidas, essas teorias carecem de evidências científicas. Não há provas credíveis para apoiar a alegação de que alienígenas visitaram a Terra e ajudaram a construir as pirâmides. Essas teorias geralmente se baseiam em especulações e interpretações errôneas de evidências arqueológicas. Embora seja divertido imaginar astronautas antigos compartilhando sua tecnologia avançada com nossos ancestrais, é essencial fundamentar nossa compreensão no rigor científico. A falta de evidências de envolvimento alienígena não deve diminuir as realizações notáveis dos antigos egípcios. Graças aos avanços na arqueologia e engenharia, estamos chegando mais perto de entender como as pirâmides foram construídas. A pesquisa moderna se concentra em uma abordagem multidisciplinar. Os cientistas estão combinando descobertas arqueológicas com simulações de computador. Eles também estão experimentando técnicas de construção antigas. Esses esforços estão produzindo resultados fascinantes. Por exemplo, pesquisadores descobriram evidências de sistemas sofisticados de gerenciamento de água em sítios de pirâmides. Esses sistemas poderiam ter sido usados para transportar pedras pesadas, tornando o processo mais eficiente. Outros estudos estão explorando o uso de agentes aglutinantes na argamassa usada para unir as pedras da pirâmide. A análise desses materiais pode fornecer informações valiosas sobre o processo de construção. Apesar de nossa compreensão crescente, muitos mistérios permanecem. Ainda não sabemos os métodos exatos usados para extrair e transportar os blocos de pedra maciços. A teoria da rampa interna, embora plausível, carece de evidências arqueológicas definitivas. O propósito de algumas das câmaras internas e passagens também permanece obscuro. Elas eram puramente simbólicas? Ou tinham uma função prática durante o processo de construção? Essas perguntas sem resposta continuam a nos fascinar e inspirar. As pirâmides nos lembram que até as civilizações mais avançadas têm segredos esperando para serem desvendados. Elas nos desafiam a ultrapassar os limites de nosso conhecimento e imaginação, e nos inspiram a continuar buscando respostas para as perguntas mais duradouras da humanidade. Independentemente de como foram construídas, as pirâmides são um testemunho da engenhosidade humana. Elas representam o ápice da antiga civilização egípcia. Elas incorporam o poder do esforço coletivo e a busca pela grandeza arquitetônica. Na próxima vez que você olhar para uma imagem dessas estruturas inspiradoras, lembre-se das milhares de mãos que trabalharam para trazê-las à existência. Considere a engenhosidade, o planejamento e a pura determinação necessários para construir monumentos tão colossais. As pirâmides são mais do que apenas tumbas antigas. Elas são um símbolo do potencial humano. Elas nos lembram de que somos capazes de realizar coisas extraordinárias quando trabalhamos juntos, e nos inspiram a alcançar as estrelas, tanto literal quanto figurativamente. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Qual teoria você acha mais provável? Até o próximo vídeo.